Programa livre para todos os públicos. Aproveitem! E aí galera, Lebordini na área para mais um episódio do nosso querido canal Recomeço. E hoje vamos falar de um clássico da comédia que por muito tempo foi o meu primeiro filme de comédia que eu mais dei risada na vida. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre Loucademia de Polícia, o primeiro de 1984, que é o melhor. Os três primeiros são os melhores na minha opinião. É que depois eles começaram a inventar tudo, mas, cara, o primeiro não tem nem chance. É sim o melhor de toda a série, de todos os 7 filmes. Beleza? Com o patrocínio de RD Inc, o seu estúdio de tatuagem, Multimix Shopping, o seu shopping virtual, LSR Odontologia da doutora Luciana e também o nosso clássico, o nosso amigo, o professor Luigi Tricarico com seu inglês descomplicado. Pois é, hoje, graças a eles, vamos falar desse episódio, nossos amigos. Se caso vocês se interessarem, entre lá nas nossas redes e, se interessando, só falar que é inscrito do canal que você vai ter um grande desconto, tá bom? Então, você conhece as nossas redes sociais falando nisso? Não, você caiu aqui agora? Eita, seja bem-vindo. Se caso você já nos conhece, obrigado, continuem com a gente, né? Então esse é o canal Recomeço, tem bastante coisa legal nas nossas redes sociais. Lá no Spotify você vai poder nos ouvir também, tá bom? Tem a nossa lojinha com as nossas canecas, que vocês vão adorar lá, tem vários modelos. E se você quiser algum modelo novo é só mandar, que faremos e entregamos a você por todo o Brasil, tá bom? Então, vamos falar de Loucademia de Polícia, aonde está a Recall Time. Boa! Vamos ao ano de 1984, há quase 41 anos atrás. Não foi em março? 41 anos atrás, que a estreia foi em março do filme, né? E vamos falar tudo sobre este filme que marcou uma geração. Apertem os cintos e, como eu digo, bora viajar no tempo? Vamos lá! 3, 2, 1, go! Ha! Whoopee! Para combater a onda de crimes, a prefeita de uma grande cidade resolve aumentar o número de policiais nas ruas. Ela recruta candidatos sem a menor qualificação, para o desespero do sisudo comandante da academia de polícia e seu fiel ajudante. É o primeiro filme de uma série de filmes de comédia lançado em 84 nos Estados Unidos, e a série foi um grande sucesso de bilheteria e é composta por 6 sequências, além da série animada e uma série de TV. O diretor Hugh Wilson afirmou que quando chegou a hora de filmar a cena de condução com Hightower, às 2h30 da manhã, o ator, originalmente escalado para o papel de motorista, irritado, foi encontrado desmaiado e bêbado no trailer. Então o próprio diretor acabou fazendo o papel do irritado motorista em que Hightower colide. É o diretor que está fazendo a sua participação. Ou você achava que era só o Stan Lee que fazia isso nos filmes, hein? E além de interpretar Jones, Michael Winslow também forneceu voz para todos os anúncios de endereços públicos ouvidos na academia. Pois é, quando você está assistindo, né? Aliás, você ouve de fundo o rádio da polícia, tudo, é a voz do Winslow Jones, né? Pra quem conhece, porque ele é muito famoso, ele é um dos melhores, é aquele que imita tudo quanto é coisa lá no filme. O produtor Paul Malasky teve a ideia para este filme durante a produção de The Right Stuff de 1983. Um grupo de cadetes da polícia chegou para ajudar no controle da multidão para as filmagens de uma cena de rua. Quando os cadetes saíram do ônibus para tomar seus postos, eles foram diversos: homens, mulheres, altos, baixos, negros e asiáticos.
No entanto, os cadetes se mostraram tremendamente ineptos para a sua tarefa designada de manter os membros do público afastados do cenário. Malansky testemunhou um oficial superior exasperado com um rosto muito vermelho mastigando 2 recrutas que tentavam racionalizar sua incompetência. Malansky achou engraçado, perguntado ao sargento: todos estes serão os melhores do futuro de São Francisco? O sargento disse a ele: temos que levar qualquer um que se inscreva na academia para treinamento, mas podemos reprovar em 2 semanas. Malansky começou a pensar: se eles não quiserem ser reprovados? E se algum garoto ou garota quiser ficar? Naquela noite, Paul escreveu um tratamento de 2 páginas e entregou ao produtor executivo Alan Ladd Jr., que adorou a ideia e concordou em desenvolver o filme. Isso aconteceu de verdade. Nas filmagens desse filme, The Right Stuff, de 83, eles precisaram de pessoas para fazer a segurança. Então pegaram qualquer tipo de pessoa. E na hora que o ônibus chegou e foi descendo, parecia a ONU, porque cada pessoa era de um jeito assim, diferente. E eles não tinham experiência, né? Mas nisso ele teve a ideia de fazer a Locademia de Polícia, por causa desse acontecimento. O local usado como campus da academia era conhecido como um asilo lunático mímico, ou suas variações, até 1911, e Hospital Psiquiátrico de Lake Shore, de 64 a 79. Foi adquirido pelo Amber College em 91, depois de ser usado principalmente como local de filmagem entre 79 e 91. É agora uma instituição educacional renovada e ativa. Ao participar de sua audição, Steve Guttenberg usava uma camisa velha da polícia pertencente a seu pai, Stanley Guttenberg, que era um policial de Nova York. No documentário Making Off, Marion Ramsey disse que surgiu com a voz de Hooks, lendo a descrição de seu personagem no roteiro e relembrando a época em que conheceu Michael Jackson. A voz é uma paródia de Michael Jackson, pois aquela vozinha dela foi inspirada no Michael. E tem um episódio do Michael Jackson, que é o 32, que conta a história e é muito legal. Depois vocês assistem lá, tá bom? Ela também lembra que no momento em que Hooks exclama "Não se mexa!", os técnicos de som estavam acostumados a gravar a voz mansa e ficaram surpresos quando ela disse em voz alta, porque eles não conheciam, porque a personagem fala baixinho, né? Quando Hooks diz: "Aposto que é uma porta dos fundos para este lugar", Marion Ramsey tenta abrir a porta, apenas para encontrá-la emperrada. Depois de várias tentativas, ela finalmente consegue abrir a porta. Isso não foi planejado, mas foi mantido no filme. Marion Winslow, que é o Jones, David Graff, que é o Tackleberry, e o George Gaines, que é o Lassar, são os únicos atores que aparecem nos 7 filmes da academia. Winslow chega um passo além disso, pois é o único ator que não apenas apareceu em todos os 7 filmes da academia, mas também teve um papel regular em Academia de Polícia, a série de 1997, que eu não lembrava que tinha isso e eu vou procurar no YouTube para assistir. O polimento de sapatos no megafone se originou de uma brincadeira do diretor britânico Michael Winner no set com um de seus filmes. Hugh Wilson decidiu usar a mordaça depois de ouvir histórias de um membro da tripulação. O único filme da Academia de Polícia que recebeu classificação R é também o mais bem sucedido da série nas bilheterias. Depois que o público dos testes iniciais respondeu de maneira mais positiva a Hightower dentre todos os personagens, Bubba Smith foi transferido para o 2º lugar, atrás de Steve Guttenberg. Pois é, o Bubba Smith, né, infelizmente faleceu. Ele, que é o Hightower, ele é o 2º melhor personagem, assim, que o pessoal mais gosta, né? Em primeiro tá o Mahoney e em segundo o Hightower. Alegadamente, o ex-presidente Bill Clinton disse uma vez a Steve Guttenberg, o Mahoney, que a Academia de Polícia era um de seus filmes favoritos. Preste muita atenção à cena em que Barbara está flutuando o rio abaixo no estande de câmera. Antes de passar por baixo da ponte, o estande quase capota. Isso não foi planejado, de acordo com o comentário no DVD, e realmente quase virou. Vocês perceberam que
que tudo que aconteceu no filme, a maioria das coisas foi tudo sem querer e deu certo? Cara, quando é natural, meu, é bem melhor do que fazer um negócio forçado, né? Isso em todas as coisas da vida. Então, deixa acontecer naturalmente, como dizia a música, né? E se você forçar uma cena, se você quiser inventar, meu, não vai sair do mesmo jeito. Aí, ó, meu, cara quase morreu, o negócio virou no rio, depois você vê. For assistir o filme, você vai perceber essa cena. E quase teve uma fatalidade lá, né? Mas ficou. Como não aconteceu nada de grave, entrou como uma coisa engraçada, né? Steve Guttenberg disse sobre Marrone em uma entrevista em 84, abre aspas. Eu acho que ele é um cara de festa. Ele realmente não sabe o que vai fazer com a sua vida. Mas é meio difícil falar sobre ele, porque ele realmente não é exatamente um eu. Realmente odeio quando os atores são entrevistados e eles acabam de estrelar The Love Boat de 77, que é um filme de 77, ou algo assim, e eles continuam por um mês falando sobre motivação e análise de personagem. A Locademia de Polícia pareceu ser um entretenimento leve, e isso é o que é. Enquanto filmava a cena da pista a obstáculos, o primeiro homem a escalar o muro se lançou tão alto que quebrou um dos membros inferiores ao aterrissar. A marca registrada de Harris não estava originalmente no script. O suporte foi trazido para o set para um extra que entregou C.G. Bailey. O nome da cidade onde o filme aconteceu nunca é mencionado, mas para mim, juro que era Nova York, né? E este filme foi o maior sucesso de 84 na Alemanha Ocidental. A voz de C.G. Bailey é notavelmente mais baixa que a habitual durante a cena de exercícios de tiro dos cadetes, na pequena cidade ocidental, pois C.G. estava doente com gripe naquele dia. Bubba Smith foi o último membro do elenco a ser contratado. E a calota que caía do carro de Faulkner quando ele saía da garagem não foi planejada, mas um erro que deu certo, né, e ficou engraçado. No comentário do elenco é revelado que Level Jones não estava no roteiro original. A parte foi escrita imediatamente para Michael Winslow e depois Hugh Wilson e os diretores do elenco o viram abrir para o Count Basie. Pois é, ele, o que imita, né, o Jones, ele inicialmente ele não era um personagem para o filme, mas viram, gostaram e colocaram ele lá. Eles não erraram, né? A Warner Bros. Convocou Hugh Wilson para escrever este filme. Wilson concordou apenas depois de ter a chance de dirigi-lo. Foi filmado em 40 dias. E a cena da festa, Tackleberry é visto tocando saxofone. Na vida real, David Graff era realmente um saxofonista talentoso. Esse foi mais um que faleceu, né? Ele teve um ataque do coração e no túmulo dele tem um bonequinho do Tackleberry do lado, acho que algum fã colocou, né? O Bubba Smith, que é o Hightower, ele, o Tackleberry e a Jones, que é que tem a voz fininha, os três são os que faleceram do elenco. A única vez que vemos os cadetes Leslie Barbara, Karen Thompson e George Martin, eles só apareceram no primeiro filme. David Graff teve que escolher entre trabalhar neste filme ou o aclamado pela crítica de Richard Benjamin Rinsing with the Mood de 84. Quando David leu inicialmente o roteiro da Academia de Polícia, ele pensou, que lixo, por 3 dias. Ele se sentou e olhou para os 2 scripts. Então, quando a Warner Bros. Fez a oferta, Graff disse que sabia qual filme iria ganhar dinheiro. 4 de março, a data mostrada na tela durante o prólogo, é o aniversário do escritor Pat Proft. Incluído na lista dos anos 2000 de 500 filmes do American Film Institute, indicados para os 100 filmes americanos mais engraçados. E o papel do comandante Eric Lassar foi escrito com Leslie Nielsen em mente. Pois é, mas foi o outro ator, né? Que eu confundo o Leslie Nielsen com ele, que eles são iguais, cara. Na minha cabeça eles são iguais, né? Que é o pai da Punk, que também tem um episódio no nosso canal. O lançamento original do filme em VHS rendeu 107 mil cópias na primeira semana de lançamento. Isso, combinado com os 82 milhões de dólares que o filme ganhou na venda, levou a Warner a destacar Locademia de Polícia 2
Sua Primeira Missão, de 1985, e várias outras sequências que saturaram, né? Pois é, galera, esse foi mais um episódio do nosso canal Recomeço, com esse filme extraordinário que foi por muito tempo o meu top 1 de filme de comédia, até chegar um outro que nós vamos falar mais pra frente e vocês vão saber qual é, tá bom? Então, continue com a gente aqui, veja mais vídeos nossos, se aventure pelo canal, né? Curte, comenta, compartilha, você que é novo aqui, seja bem-vindo, continue com a gente e vamos para mais episódios, tá? Entre também lá na nossa lojinha, escute-nos no Spotify e nos vemos no próximo capítulo. Um abraço, fiquem bem e saúde!